Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Terra Gospel. Eu sou Missilene Ramos. E eu sou Mara Ramos. E hoje nós vamos apresentar para você aqui sobre uma banda, vamos falar sobre uma banda muito especial, que é uma banda que eu tenho certeza que marcou a sua vida. Você deve ter alguma história para contar sobre algumas músicas dessa banda. Uma banda que toca músicas românticas e eu sei que você deve gostar. Se você não gosta, se você não conhece, hoje você vai conhecer um pouquinho da história dessa banda que eu estou falando. De quem, Mara? A banda Novo Som. Você que tá aí sentadinho aguardando quem é, quem não é, você vai ficar sabendo um pouquinho mais do Novo Som. É isso aí. Você que curte, fica ligado que a gente já volta, né? Primeiro vamos chamar um clipe e hoje ainda tem muitas novidades no programa. Espera só um pouquinho aí que a gente vai ver um VT, vai assistir um clipe dessa banda maravilhosa que eu amo e depois a gente volta. Afinadinhos, hein? Você em casa canta também com a gente, vai. Um sorriso, um brilho lindo em seu olhar fez acelerar meu coração. Demais, hein, galera, hein? Disse tanta coisa mesmo sem falar. Fez a música muito bom. Fez nascer no meu sonho a rosa azul, tão rara do teu jardim. Despertou na menina dos olhos todo o amor que existe em mim. Quando você olha pra mim, tudo fica mais lindo. Então agradeço a Deus por ter feito você pra mim. Quando você olha pra mim, eu me vejo em teus olhos, a minha princesa. Diga que vai ser sempre assim. Nosso amor, bem na linha do horizonte vou buscar a mais bela flor para te dar, e com as cores do arco-íris vou pintar
Som é uma banda carioca, possui 25 anos de estrada, gravou seu primeiro álbum em 88 e hoje conta com 16 álbuns gravados. Desde o início, os integrantes escolheram o estilo pop para vestir suas músicas. Curiosamente, assim como bandas como Oficina G3, Fruto Sagrado, a banda Novo Som também passou por diversas transformações. E hoje conta com 3 integrantes. É isso aí, é o Mito nos teclados, Geraldo Ábido na bateria e Alex Gonzaga no vocal. No estilo pop, é uma das poucas bandas de gospel que surgiram nas igrejas evangélicas no início dos anos 80 e que mantiveram a carreira sólida, vencendo a proliferação de grupos no estilo. Apesar de manter o mesmo estilo original, novas concepções artísticas são incorporadas à musicalidade da banda, que já é internacional, hein? Em novembro de 2002, o Novo Som fez o primeiro show fora do Brasil, em Lowell, Boston. E depois disso passou a realizar turnês por várias cidades dos Estados Unidos. Com os arranjos arrojados de Mito, o vocal versátil de Alex Gonzaga e a bateria técnica e eletrizante de Geraldo Ábido fazem toda a diferença. Pois é pelo diferencial qualitativo que o Novo Som conseguiu se estabelecer e, consequentemente, acumular diversos prêmios, como o Troféu Imprensa da Folha Cristã, como Melhor Banda de 94, Melhor Capa em LP de 94, Disco de Ouro, como Melhor Música de 95, Troféu Imprensa da Rádio 105 FM como Melhor Banda de 95 e 99 e Prêmio de Melhor Banda de 97 em Belo Horizonte, Rádio Cidade FM. Os maiores sucessos da banda são as músicas Pra Você, Acredita também, Luz, Eu e Você, Escrevi, quem é que gosta dessa música? Voz do Coração, Por um Segundo. Inclusive, esta última canção faz parte do CD Vale a Pena Sonhar, gravado em 2004. Hoje nós vamos falar para vocês sobre algumas canções do DVD Na Estrada, que foi gravado ao vivo, sabe onde? Aqui em Manaus. Para você que não participou do show, para você que não comprou o DVD, nós vamos mostrar aí algumas músicas para você, matar a saudade também aí do Novo Som. E com esse DVD, o Novo Som se supera mais uma vez com uma super produção. Esse projeto Novo Som na Estrada traz aí para vocês o novo momento que a banda vive, né? O Novo Som vive um momento com uma formação mais ou menos 6 anos. E sendo assim, a gente procurou reunir o que a gente fez de melhor, as melhores canções, tanto eu quanto o Mito, quanto o Geraldo, e juntamente com algumas outras pessoas escolhemos. A gente espera ter reunido aí as canções que você goste. E é por isso que eu quero deixar um beijo especial para vocês todos aí, né, da nosso querido estado do Amazonas, o pessoal de Manaus, você que curtiu esse evento, que foi lá, que compareceu. Foi um evento maravilhoso, grandioso, a produção muito legal. Um beijo aí pra galera toda. Vamos falar da primeira música, que é Águas, que é uma música bem diferente, pois se trata de um rock muito bem elaborado. E o que é mais importante, essa música não é um rock que se usa atualmente. Não tem riffs pesados e rápidos, nem aqueles gritos do vocalista. É um rock à moda antiga, bem gostoso de se ouvir, com muitos teclados e um belíssimo solo de guitarra. Veja só aí a música, pode rodar o clipe. Você diz ouvir a voz do seu coração. Pra cima assim, trazendo a paz, fazendo o sol brilhar. Vem! Amor real é mais que emoção, são águas que vêm de Deus. Fazem brotar sementes reais que nascem dentro de você. Quero viver água, vida.
Há um lugar dentro do seu olhar que somente Deus sabe como alcançar. No seu amor você pode ver a vida além da razão. A esperança está em Jesus, nas mãos que te levam aos céus. Vem comigo, Manaus! Vida, mais que emoção, sonhos que vêm de Deus. Vida, levam a dor, saram o coração. Mais que emoção, sonhos que vêm de Deus. Vida, levam a dor, saram o coração. O Jovem Rico volta à linha pop, porém é a primeira vez que a banda Novo Som trabalha diretamente com um texto diretamente bíblico, né? Realmente bíblico. Contando a história do Jovem Rico, é uma música muito bonita, tanto na melodia quanto na letra. Mas o meu destaque vai para Alex Gonzaga no vocal, veja só. Quase não dormi, não pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Seu modo de falar, a voz, a mansidão, seus olhos brilham mais do que a luz. A grande compaixão que mostrava no tratar, ninguém se retirou dali. Então me aproximei, disparou meu coração. Jesus de Nazaré eu vi. Mestre, o que farei pra vida eterna herdar? Que posso eu de bom fazer? Atento esperei o mestre explicar. Queria com Jesus viver. Mas quando me falou que tudo que ganhei teria que doar pra alguém, que difícil. Jesus continuou dizendo, eu escutei.
despreza sua riqueza e vê riqueza ou salvação. Eu não pude escolher, que dura decisão pra mim. Tristonho sem ação, dei as costas pra Jesus, marcava de uma vez meu fim. Vai vocês, vai! Atento esperei. Eu quero ouvir só vocês agora, só vocês, vai! Mestre, o que... Atento esperei, mestre explicar. Queria com Jesus, foi de sonhar. A nossa próxima música é Vale a Pena Sonhar. É um black music bem agitado, com uma letra contagiante e um baixo animado e um solo de teclado bem legal. Vem no balanço, vem balanço, vem. Really not, é preciso prosseguir pra vencer, é preciso lutar. Valeu, galera aí. Você não pode desistir, o maior erro é não tentar. Comigo vai! Sempre vale a pena sonhar. Você sonhou, aconteceu. Sonhos podem se realizar. Jesus deu a força dele. É uma prova de acreditar no quê? Que o impossível vai vocês! Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar a sorrir quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Quero ver comigo assim vocês, vai. É, show de bola, vai. Ou é preciso... Que bonito esse lado aqui, vai. O sonho não acabou. Maior erro. Tenta. Sempre vale a pena sonhar. Os sonhos podem se realizar. É uma prova de acreditar. O quê? Que o impossível pra você, Charles, pode acontecer.
voltar a sorrir quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Voltar a brilhar, yeah, 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 Por um segundo, é uma balada romântica. Por sinal, esse tipo de música, ela faz parte da característica da banda. Tem um pouco de drama, aquela música que fala assim: vê se entende, meu amor, sem você não posso mais viver. Vamos ouvir? Só você partir e ficar longe de mim por um segundo, que eu senti um vazio tão grande, uma falta de você. Teu sorriso, de ouvir a tua voz a me dizer que saudade de você. Vê se entende, meu amor, sem você não posso mais viver. Vê se entende a minha na esperança de você chegar. Pode ouvir meu coração que não para de bater enquanto você existir. Foi só você partir e ficar longe de mim por um segundo, que eu senti um vazio tão grande, uma falta de você do meu lado, de olhar nos teus olhos, desejar teu sorriso, de ouvir a tua voz a me dizer que saudade de você. Vê se entende, meu amor, sem você não posso mais viver. Vê se entende a minha dor, na esperança de você chegar. Pode ouvir meu coração que não para de bater enquanto você existir. Vê se entende, meu amor. Vê se entende a minha dor, na esperança de você chegar. Pode ouvir meu coração que não para de bater enquanto você existir, meu amor. Você lembra da banda Catedral? Pois é, a banda Catedral gravou um DVD com um novo som, em decorrência do grande sucesso que fez o show Mais Que Amigos, Irmãos, realizado no Rio de Janeiro.
que por sinal seria lançado agora em março esse DVD. Se não foi lançado em março, vai ser lançado agora em abril. Olha, e se alguém souber aí se já foi lançado, me avisa aí que eu tô querendo comprar esse DVD. Bom, para terminar aqui esse nosso primeiro bloco, nós queremos chamar mais uma música romântica aí para você, do Novo Som, que é bem o estilo do Novo Som. Ótima música para os apaixonados. Ouça aí. Escrevi essa canção pra dizer tudo que sinto por você, estrela da manhã. Só você faz nascer um novo dia. Você me escolheu pra viver uma vida onde a vida é mais que a emoção de sentir bater forte o coração. Por isso não posso olhar a vida e não te ver. Não, eu não posso deixar você por um erro do coração. Sei que vou te pedindo perdão, perdão. Só quero dizer que eu te amo e não posso mais olhar a vida e não te ver. Não, eu não posso deixar você por um erro do coração. Sei que vou te pedir você por um erro do coração. Sei que vou te pedindo perdão. Sei que vou te pedindo perdão. Galera da melodia, você em casa, vamos lá, vamos lá. Por isso não posso. O que vocês fazem? E não te ver. Não, eu não posso deixar você por um erro do coração. Sei que vou te pedindo perdão. Sei que vou te pedindo perdão.
de ouvir a música Escrevi. E nós vamos ficar com mais uma música aí pra você, pra finalizar esse bloco, que daqui a pouco a gente vai voltar com a Miss Lene aqui e tá entrevistando a doutora Ilka. Muito interessante pra você, viu? Aguarda aí só um pouquinho, que a gente vai ouvir a música, que é Elo de Amor, e a gente já volta com a Miss Lene e a doutora Ilka. Não saia daí, hein? Vamos falar sobre endometriose. Você que tem alguma dúvida aí em saber o que é endometriose, fique ligado aí que no segundo bloco você vai ver essa entrevista com a doutora Ilka. Não sai daí não, hein? Vamos lá. Swing. Seria assim, assim. A tua verdade é loucura para o homem sem salvação. Mas teu amor é mais que palavras, é o espinho na cabeça, o sangue da redenção. Vamos lá! Jesus. Mas teu amor é mais que palavras, é um espinho na cabeça, o sangue, sangue, sangue da redenção. Jesus, ela te amor, príncipe da paz, fonte d'água viva. De amor, de amor, luz da minha vida, paz do meu viver. Elo de amor, príncipe da paz, paz, fonte de água viva. De amor, luz da minha vida, paz do meu viver, viver.
Bom, e hoje no programa Terra Gospel, você que é mulher, atenção, nós vamos falar aqui sobre um assunto bastante comentado, sobre a endometriose. Você precisa ficar alerta para alguns sintomas que nós vamos comentar aqui para você. Eu vou chamar um vídeo para que você possa entender o que é a endometriose, por que ocorre, o que acontece hoje com as mulheres que estão sentindo muito esse sintoma. E para conversar comigo, quero apresentar aqui a doutora Ilka Flávia Espírito Santo. Ela que é presidente da Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, obrigada pela oportunidade. Então, nós vamos conversar aqui com ela e você vai poder entender melhor o que é a endometriose. Vou comentar os sintomas, como tratar, por que ocorre. Assista um pouco desse vídeo e nós já comentamos sobre isso. Endometriose é uma condição debilitante, crônica e prevalente que afeta aproximadamente 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Há muitos sintomas de endometriose. Os mais comuns são dismenorreia, dispareunia e dor pélvica. Os sintomas geralmente variam e podem ser diferentes entre as pacientes. Isso é ainda mais complicado, pois os sintomas causados pela endometriose são facilmente confundidos com os de outras condições. Portanto, um diagnóstico definitivo de endometriose baseado somente nos sintomas pode ser difícil, levando a uma demora de 8 a 10 anos em média até se chegar ao diagnóstico. A endometriose é caracterizada pela presença e pela proliferação de tecido do tipo endometrial fora do útero. Por exemplo, nas tubas uterinas, na bexiga e em outras estruturas pélvicas. Esse tecido forma lesões denominadas endometrióticas, que estão associadas com inflamação crônica e podem resultar em adesões na cavidade pélvica. 3 tipos de doença podem ser distinguidos: endometriose por infiltração profunda, endometriose peritoneal e endometriose ovariana. As lesões endometriais são influenciadas pelo ciclo hormonal feminino de modo semelhante ao do próprio endométrio e respondem ao estrógeno com autoproliferação e crescimento da lesão. Diferente da inflamação uterina, uma inflamação crônica é observada na área do endométrio ectópico. Uma série de terapias médicas e cirurgia, em geral combinadas, são usadas no tratamento da endometriose. Os tratamentos médicos podem ser categorizados em analgésicos, que tratam a dor apenas sintomaticamente, e tratamentos hormonais, que influenciam a topologia subjacente. Como a endometriose é uma doença dependente do estrógeno, um mecanismo comum de tratamento hormonal é reduzir o nível de estrógeno o bastante para interromper as lesões e assim diminuir os sintomas da endometriose, mas não a ponto de resultar em efeitos colaterais hipoestrogênicos. Além desse modo de ação, os progestagênios têm efeitos locais adicionais. A endometriose ela é considerada a doença da mulher moderna, né, doutora? Como é verdade. Falam hoje que é a doença da mulher moderna. E verdade. Alguns estudos mostram que a mulher que tem essa doença, a endometriose, sofre perda de 38% de produtividade no trabalho. E de acordo com a ONU, afeta mais de 176 milhões de mulheres no mundo todo. Agora, por que, doutora, que essa doença, esse índice, cresceu tanto nos últimos anos? Na verdade, aquilo que você falou no início, a endometriose é uma doença da mulher moderna, né, do século, da mulher que trabalha fora, que tem uma vida ativa, produtiva. E a importância dela não é só pela incapacidade que ela causa nessas mulheres, porque vem acompanhada de muita dor, mas associada a isso existe um fator muito importante, que é a infertilidade. A endometriose, ela causa em torno de 10 a 50% de infertilidade nas mulheres portadoras dessa doença. E o tratamento da endometriose é difícil, mas mais difícil do que o seu tratamento é o seu diagnóstico. Porque hoje é muito comum, como falou-se no vídeo, a cólica, que é a dismenorreia, é uma coisa que a grande maioria das mulheres já teve em alguma fase da sua vida.
E a gente não pode rotular, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, de rotular as pessoas que têm cólicas menstruais como se elas tivessem endometriose. Isso que eu já ia perguntar, se a cólica menstrual, ela já indica algum sintoma, se já é para ter um alerta. E não, é um alerta no sentido de que é muito desagradável sentir dor. Sim. Ainda mais se essa dor te incapacita, quer dizer, as meninas jovens não vão para a escola, quem trabalha não consegue trabalhar. Então isso é uma coisa séria. Mas a gente não pode pensar que toda cólica, toda dor pélvica representa uma endometriose. Sim. É evidente, quando você tem uma cólica menstrual, digamos assim, você vai tentar fazer um diagnóstico para ver por quê. Na maioria das vezes, essas cólicas não têm nenhuma razão explícita de ser. É muito comum em paciente jovem ter cólica, mas sem que necessariamente isso seja uma endometriose. A cólica, a dor da endometriose é uma coisa muito específica, porque ela vai ter dor ao urinar no período menstrual, ao defecar. A relação sexual vai ser extremamente dolorosa, porque, como mostrou-se no vídeo, a endometriose pode acometer várias áreas da cavidade pélvica. Até no pulmão você pode ter endometriose. É raro, mas já tive paciente que teve no pulmão. Então, são situações específicas e essa dor, ela é progressiva. Então, vai aumentando a cada ciclo, você vai sentindo mais e mais dor. Então, normalmente, a cólica pura, simples, que a maioria das mulheres tem em alguma fase de suas vidas, com analgésico, você consegue resolver isso. Mas aquela que você usa um analgésico, que não consegue, aquela paciente que te refere, que ela fica incapacitada, que ela tem essa dor para ter relação com a dispareunia, dor ao defecar, dor ao urinar, a gente tem que olhar com outros olhos e começar a fazer a pesquisa. E essa pesquisa, ela vai nos dar um caminho a ser seguido. Mas fazer o diagnóstico, assim, de certeza, 100%, a gente só consegue fazer através do procedimento cirúrgico. Os exames laboratoriais, os exames de imagem, o exame clínico que a gente realiza na paciente, ela levanta a suspeita, ela tenta afirmar um diagnóstico, mas ela não pode dar esse diagnóstico com a precisão de 100%. Sim. E aí entram os métodos laboratoriais e propedêuticos para a gente chegar a esse diagnóstico. Então, esses sintomas que a senhora acabou de falar, a pessoa já tem que ficar alerta. Sim. Essas dores. Porque assim, não é normal você ter dor, né? É uma coisa. Acho que a dor. Eu falo, desde que se inventaram o analgésico, por que a gente vai sentir dor? Não justifica. Então, você tem que fazer o diagnóstico do porquê dessa dor. Aí, no momento que você faz o diagnóstico, você fez ultrassom, fez o exame ginecológico, não tem nada. É só uma cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia, que é o termo clínico, certo? E pronto, não tem nenhuma causa, que é muito comum. E aí sim, se essa dor for aumentando, for sendo progressiva, e ela estiver relacionada especificamente a esses atos de urinar, defecar e ter relação, você tem que começar a tentar fazer o diagnóstico. E aí entra várias razões. Você pode ter uma infecção, você pode ter um problema intestinal, um problema na bexiga, que pode causar essa mesma dor. E aí você vai fazer esse diagnóstico diferencial com outras patologias que não somente a endometriose. Tá. A endometriose, ela está ligada ao número de menstruações? Quanto mais a mulher menstrua, mais chance ela tem de adquirir a endometriose? Exatamente. Por quê? Na verdade, a gente não sabe por que se tem endometriose. Existem várias teorias, mas nenhuma é 100% aceita. Hoje, a teoria mais aceita é que teria uma resposta imunológica, quer dizer, está relacionada com a sua imunidade humoral. E existe uma teoria que foi a mais aceita durante muito tempo, que se associa a essa da imunidade, que é da menstruação retrógrada. Ou seja, o que é a menstruação? A menstruação é a descamação da parte interna do útero, que é o endométrio. E que normalmente você tem essa descamação e ocorre o escoamento daquele sangue pelo colo e pela vagina. Isso acontece em todas as mulheres. Em algumas mulheres, razão pela qual nós não sabemos, essa menstruação acontece, né, normalmente, mas parte desse sangue faz o que a gente chama de menstruação retrógrada. Sobe pela cavidade uterina, passando pelas trompas e desembocando na cavidade pélvica. E aí você pode ter, isso explica também muitas das teorias de ter endometriose no ovário, na superfície externa do útero, na bexiga, no intestino, em toda a cavidade pélvica. Então não tem nada que a gente diga, olha, isso aqui realmente é a causa. A gente ainda não sabe. Foi descoberto. Não foi, 100% não. Nenhuma teoria, né, é 100% aceita. São só hipóteses. São hipóteses diagnósticas que a gente imagina, né, que tem fatores, mas que infelizmente a gente não pode falar que realmente é aquilo que determinou o aparecimento da endometriose. Tá, então essa menstruação que volta, né, retroage aí,
fica lá, acumula Isso, e acaba sangue, né? gerando E aí esses infecção. focos, a gente chama de focos, né? Ou implantes, são pequenas células que ficam coladas na cavidade pélvica em várias partes, e elas se alimentam, como se falou no vídeo, pelos níveis hormonais. A mulher, ela é gerada, ela é comandada, na verdade, por 2 hormônios, basicamente, que é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio, ele faz essa proliferação, né? Na primeira fase do ciclo, o estrogênio, ele é exuberante. Na segunda fase do ciclo menstrual, a progesterona comanda. E o estrogênio é como se ele alimentasse esses focos. Por isso que um dos tratamentos da endometriose é você impedir que essa mulher menstrue. Porque se a gente pensar nessa teoria da menstruação retrógrada, se ela não tem menstruação, a princípio você não vai ter essa menstruação retrógrada e você não vai ter níveis hormonais adequados para alimentar, digamos assim, esses focos. Certo. Dessa forma, você vai conseguir melhorar a sintomatologia dessa paciente. Né? E é um dos tratamentos, na verdade, quando se fala em endometriose, se fala em um pool de tratamento. Não é só um remédio que realmente resolve, não é somente a cirurgia que resolve. Então, geralmente tem que fazer uma associação de tratamentos. Existe alguma maneira de evitar essa doença? Tem alguma maneira de evitar, sem que seja dessa forma, tomando de remédios para evitar a menstruação? Infelizmente, não. Porque como a gente não sabe exatamente a causa, né? Fica muito difícil de você determinar qual é realmente o fator desencadeante daquele processo. Tá, a endometriose, ela gera infertilidade. Gera. Mas uma mulher que tem endometriose, ela pode engravidar? Pode ocorrer isso? Pode. A gente fala que a chance da infertilidade na paciente que tem endometriose é muito maior do que naquela paciente que não tem essa patologia. Mas não quer dizer que a endometriose vai impedir 100% que aquela paciente engravide. Né? Eu, particularmente, já tive muita paciente que tinha endometriose e engravidou, né? E eu ainda digo para minhas pacientes o seguinte, que o melhor tratamento da endometriose é a gravidez. Porque é a gravidez. A gente percebe isso muito claramente. A paciente que tem endometriose e que ela fica grávida, a chance desses focos desaparecerem são muito grandes. Porque não tem a menstruação também. Não tem a menstruação, são 9 meses, exatamente. Sim. E aí depois ainda tem o período que ela amamenta, então não vai menstruar. Então eu conto sempre um caso interessante, que eu tive uma paciente que ela tinha uma endometriose muito extensa. Foi feito o diagnóstico e foi dito a ela, olha, você não tem condições nenhuma de engravidar naturalmente. Ela ficou muito triste e foi para a fertilização, né? Ela engravidou, teve o seu casal de gêmeos e tudo. Com 3 meses após ter tido as crianças, ela volta ao meu consultório para fazer essa consulta normal. Ela me disse, doutora, eu estou sentindo alguma coisa estranha. Ela é bem magrinha, eu emagreci, mas eu estou com a barriga um pouquinho alta ainda. Disse, vamos dar uma examinadinha, né, para ver se tem alguma coisa. Quando eu examinei, já parecia como ela era muito magra, aquele útero já assim. Eu falei, então vamos examinar. E aí eu examinei e falei, eu quero te dar uma boa notícia. Ela, qual? Você está grávida. Ela disse, a senhora está doida, né? Como? A senhora não sabe que eu tenho endometriose? Eu não posso engravidar? Eu disse, pois é, eu sei, mas acho que alguém lá em cima não sabe. Você está grávida. E aí ela foi fazer o exame, entrou no consultório chorando, e como que ela está grávida se os bebês, né, estavam com 3 meses? Eu falei, você vai ter trigêmeos. A diferença entre eles foi exatamente de um ano. Quando os 2 gêmeos, né, os gêmeos completaram 1 ano, na semana seguinte eu fiz a cesárea dela. Então eu falo que ela tem trigêmeos. Olha então, só. isso pode acontecer. É difícil? É. Mas as realidades pode acontecer, porque entra naquela teoria de que a gravidez realmente e efetivamente consegue melhorar a vida dessas mulheres. E como que ela pode ser diagnosticada, né? Porque a senhora já explicou aí. Primeiro você faz o exame ginecológico normal, que toda mulher deve realizar uma vez ao ano, fazer esse Papa Nicolau, que é o exame de preventivo. E se ela tiver uma sintomatologia, ela deve realizar uma ultrassonografia. É o primeiro exame que a gente solicita. E se nessa ultrassonografia a gente perceber alguma coisa diferente, a gente vai tentar fazer esse diagnóstico diferencial com outras patologias, que não só endometriose. E a gente vai tentar identificar esse tipo de dor que ela sente, né? Pontuar essa dor, a qualidade dessa dor, os momentos que essa dor acontece. E aí a gente vai fazer essa investigação. A gente solicita uma ultrassom específica num período
logo após a menstruação, para tentar identificar. Solicita alguns exames laboratoriais que vão dosar alguns hormônios e alguns marcadores. E a partir daí você vai começar essa pesquisa. Em alguns momentos, quase na maioria das vezes, você deve solicitar ressonância, porque a ressonância vai te dar mais dados para que você consiga afirmar esse diagnóstico. E aí você vai ver essas lesões, essas imagens, digamos assim. E tendo isso, você deve indicar para essa paciente um procedimento cirúrgico, que é a videolaparoscopia. Certo. A videolaparoscopia é um procedimento que é feito no centro cirúrgico, é uma cirurgia. Ela serve tanto para você firmar o diagnóstico, como para você fazer o seu tratamento. Porque como a gente não sabe a extensão dessa doença 100% de certeza, através dos exames de imagem, a gente tem que ver em loco, ou seja, tem que estar olhando para poder fazer o que a gente chama de estadiamento da doença. E só através da vídeo ou da laparotomia, quem não faz a vídeo, tem a condição de fazer esse estadiamento. E de acordo com esse estadiamento, vai ser o seu tratamento. Então, você pode ter desde uma endometriose mínima até uma endometriose acentuada. Vai variar de acordo com o que você vai encontrar nessa cavidade. E aí você vai definir se você vai fazer cirurgia, se você vai fazer só uma medicação, você vai associar as duas coisas, ou se você vai fazer primeiro porque como são, às vezes, quando você tem focos pequenos, que é a endometriose mínima, basta que você cauterize esses focos e você faça uma medicação para essa paciente no pós-operatório, se você vai indicar para ela uma anticoncepção contínua para que ela não menstrue durante um período, como foi dito no vídeo. Então, são coisas que a gente vai definir de acordo com esse estadiamento, que vai estar associado, evidentemente, à clínica da paciente. E, a partir daí, você vai tratar. E aí entra duas situações. Aquela paciente que deseja efetivamente engravidar imediatamente, né? Que às vezes você faz esse diagnóstico de endometriose no momento que você faz essa investigação para infertilidade, ou aquela mulher que naquele momento não deseja engravidar. E aí você vai seguir esse caminho para definir qual vai ser o melhor tratamento para ela. Certo. Agora, tomando os medicamentos, isso já vai gerar algum outro problema mais lá na frente, devido a tomar esse medicamento para evitar a menstruação? O que acontece é o seguinte, existem vários tipos de tratamento, existem tratamentos injetáveis, os orais, e dependendo desse estadiamento, dessa extensão da doença, você às vezes tem que lançar a mão de medicações injetáveis. São medicações, eu não vou dizer que são agressivas, mas são mais eficazes para determinados tipos de doença. E que, como tudo na vida, tem seu lado positivo e negativo. Sim. E que pode causar alguns problemas para essa mulher. Mas esses problemas, eles não são causados porque você vai... o médico que administrar essa medicação, a paciente vai orientar para que ela minimize esses sintomas. Que ela use algumas coisas, algumas medicações para melhorar. Então, por exemplo, uma dessas medicações injetáveis, ela vai fazer com que você tenha uma chance de perda óssea mais acelerada. Porque a mulher, como o homem, mais a mulher, depois que ela entra na menopausa, ela começa a ter uma perda óssea. Isso é o fisiológico para todas nós que somos mulheres. Essa perda pode ser acelerada ou não, dependendo da vida que você tem e de determinados fatores. E se você usa essa medicação, você pode estar causando essa perda acelerada. Mas se eu já estou passando, por exemplo, com uma paciente isso, eu posso explicar a ela, olha, a gente vai tentar melhorar isso, vamos reverter essa situação. Você vai fazer exercício, você vai se expor ao sol, vou melhorar sua massa muscular, sua massa óssea, vou te dar cálcio. Então, a gente consegue melhorar. Essa medicação coloca essa paciente em amenorreia, ou seja, ela não menstrua, que é exatamente a nossa ideia. Mas só que ela pode desenvolver os sintomas do climatério, ou seja, aqueles calores, ressecamento vaginal. Aí eu posso tratar isso também com algum tipo de medicação. Então, tudo isso é contornado, desde que você esteja bem orientado pelo seu colega médico. Isso não vai ter nenhum problema para a paciente, né? Mas a gente, quando indica essa medicação específica que eu estou te dizendo, tem uma indicação muito objetiva, é definida de acordo com esse estadiamento. A gente não pode indicar essa indicação para qualquer paciente, para uma endometriose mínima, por exemplo. Não há indicação. Tem outros tratamentos que a gente pode realizar. Então, de acordo com cada caso é um caso diferente, né? Aí entra a importância desse estadiamento. A videolaparoscopia, ou quem não tem a chance, né, de fazer uma vídeo, alguns centros não têm a vídeo, tem que fazer a cirurgia convencional. Ela, sim, vai nos dizer que caminho a gente deve tomar. E, de acordo com esse caminho, vai ser o tratamento.
Em mulheres com idade mais avançada, esses sintomas tendem a diminuir devido a... Sim. O que acontece? A proporção produção, que a gente vai... A produção hormonal. que vai A diminuindo. proporção que a gente vai chegando próxima à nossa menopausa, os nossos folículos, né, que são produzidos pelos ovários, eles vão sofrendo uma travessa. Eles vão morrendo devagarzinho, porque eles são produzidos na nossa vida no intraútero. Isso vai se acabando ao longo da vida. Isso é o normal para toda mulher. E quando eles começam a diminuir, os níveis hormonais começam a sofrer uma oscilação. E aí você vai começar, a princípio, a desenvolver os sintomas dessa deficiência hormonal. E quando começa a diminuir, é evidente que esses sintomas também irão diminuir. Irão diminuir, sim. Porque não mais serão mais alimentados esses focos pelos estrógenos. Que no caso seria o grande bicho-papão da endometriose. Seria o grande bicho-papão. Já nas mulheres mais jovens, aí já ocorre o tratamento, a medicação. Porque a mulher mais jovem, ela está no seu ápice de vida reprodutiva e produtiva. Então, a gente tem que tentar identificar qual vai ser a melhor abordagem para essa paciente. Tá. E a senhora trouxe aí algumas imagens para mostrar pra gente? Primeiro, assim, porque explicar até melhor, às vezes, as mulheres não conhecem muito seus órgãos sexuais, né? Isso é a maioria das mulheres. Então, para elas entenderem, aqui está o útero, né? Essa parte, aqui está o ovário e aqui está a trompa. Essa parte um pouquinho mais rosa aqui no centro é o endométrio, que é a parte interna do útero. É essa parte interna que ocorre a descamação e que dá origem à nossa menstruação. E aí, uma das teorias, novamente, é que essa menstruação, ela suba um pouquinho, você menstrua normal, mas parte dela, algumas células, digamos assim, vão passar aqui de novo pela trompa uterina, vão cair aqui na cavidade. E aí vai poder determinar ou não essa endometriose. Ou seja, isso aqui pode acontecer com todas as mulheres, mas são poucas as que desenvolvem. Aí entra a teoria da imunidade. Quem é essa paciente? Não sabemos. Né? Tem fatores, mas quais são? 100% a gente não tem. Aí, aqui só para identificar que essa endometriose, ela pode dar, é mais comum você ter no ovário, que a gente chama de endometrioma, que é um cisto endometriótico, que é a localização mais comum, mas você pode ter na bexiga, você pode ter no intestino. E aí, se você tem na bexiga, no intestino, a cirurgia, o tratamento é um pouquinho mais radical, em termos de agressividade de tratamento, porque você tem que fazer uma ressecção mais ampla. Pode dar na pelve, assim, pequenos focos mesmo, ou pode dar também na superfície uterina, que é a adenomiose. Isso aqui é uma imagem de videolaparoscopia, né? Isso aqui tudo é endometriose. Isso aqui é endometriose. É importante identificar que as pessoas falam um processo inflamatório e um processo infeccioso. A diferença é o seguinte, a infecção determina um problema causado por algum agente patógeno, uma bactéria, um fungo ou um vírus. O processo inflamatório é uma reação inflamatória. E pode ser uma reação inflamatória a qualquer coisa. Isso vai variar muito. Às vezes você encontra uma endometriose muito extensa em toda a pelve, até na parte posterior do útero, que causa muita dor, que a gente chama de uma endometriose retrocervical, causa muita dor, principalmente na relação sexual, porque durante a relação sexual você tem uma certa mobilidade uterina. E nessa mobilidade, quando você tem essa endometriose, você sente muita dor. Então, você que está assistindo o programa Terra Gospel, estamos falando aqui sobre a endometriose com a doutora Ilka, está explicando aqui pra gente como ocorre, né? E eu queria que a senhora deixasse suas recomendações. O que a senhora recomenda aí para as mulheres que estão assistindo? Não somente para as mulheres, mas também para os homens ficarem atentos aí a esse assunto. Você que tem a sua mãe, sua esposa, sua irmã. Então você vai ficar por dentro do assunto também. Quais são as recomendações? Na verdade, assim, eu acho que pela vida agitada que a gente tem, pela parte profissional que a gente desenvolve no nosso dia a dia, a gente vai deixando, às vezes, a parte da nossa saúde um pouquinho de lado. Isso é o geral para toda pessoa. Só que a gente tem que estar bem para deixar o outro bem. Então, a mulher tem que regularmente procurar o seu ginecologista, fazer seu exame ginecológico, fazer seu exame da mamografia, porque o câncer de mama é uma outra doença muito importante, a incidência está aumentando muito, principalmente nas mulheres mais jovens, a incidência tem aumentado. E ela tem que estar atenta ao seu corpo. Qualquer modificação, ela deve sempre procurar um especialista para tentar fazer esse diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é árduo, é demorado, mas ela não pode perder a esperança de fazer esse diagnóstico e efetivamente fazer esse tratamento.
que pode ou não ser radical. Às vezes, com um tratamento simples, você consegue bons resultados. E aí sim, você vai ter seus filhos. A gente não vai advogar aqui para todo mundo ter filho aos 15, 16, 17 anos. Claro que não. Né? Que aí já é outro risco para as adolescentes. Verdade. Mas assim, tentar, dentro do possível, organizar a sua vida para gerar seus filhos, se isso for um desejo dessa mulher, do casal, né, como um todo, num determinado momento que ela esteja pronta. E se, por acaso, ao longo desse caminho, ela enfrentar alguma dificuldade, que ela procure especialista. Hoje eu digo o seguinte, que a mulher, ela só não tem filho se ela não desejar isso. Evidente que o custo financeiro, se ela tiver algum problema real, eleva-se. Mas eu acho que a recompensa da maternidade é muito maior do que qualquer valor financeiro. Engraçado que as pacientes perguntam assim, que tem filhas, adolescentes, doutora, com que idade eu devo trazer minha filha ao ginecologista? A primeira vez. Olha, primeiro tem que conversar, explicar para ela o que é a menstruação, como é que isso vai acontecer, explicar da relação sexual, porque é uma coisa que faz parte da vida da gente hoje. E nesse momento que você tiver essa conversa, você vai sentir se é a hora dela procurar o ginecologista ou não. Então, visitando o ginecologista e visitando seu médico, se diagnosticar mais cedo, melhor para fazer o tratamento. A prevenção, então, o diagnóstico precoce em tudo, Sim. tudo torna tudo mais fácil. Exatamente. Então, atenção, você que sente aí dores, vamos só repetir aqui os sintomas principais da endometriose para que você possa ficar atento. A dor, essa dor geralmente é progressiva, aumenta a dor a cada mês, né? Ela está intimamente relacionada ao período menstrual e à relação sexual, ao fato de defecar e de urinar. É um dos sintomas mais importantes e capacita você de qualquer atividade. Mesmo que você tome uma medicação para melhorar essa dor, você ainda continua sentindo bastante dor. Então, você, mulher que está assistindo esse programa, você sente essas dores, fique alerta nesses sintomas, visite o seu ginecologista, procure saber o quanto antes. Quanto mais cedo você diagnosticar, mais fácil será para fazer o tratamento. Então, obrigada, doutora Ilka. Quero agradecer a sua presença aqui no programa, viu? Tá tirando ótimo. sempre as dúvidas aí. Estamos sempre à disposição. A sociedade, enquanto eu estiver presidente, certamente o próximo presidente também vai estar sempre disposto, a minha diretoria toda está sempre disponível, porque o papel nosso, enquanto sociedade, e principalmente enquanto profissional da saúde, é de orientação à população. Tá, então a doutora Ilka, como presidente da Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia, vai passar aqui o endereço, o telefone, para você que tem dúvida, está entrando em contato aqui também com a associação. Qual o endereço? O nosso endereço é no edifício Semon, que fica lá no Vieira Alves, 8º andar, sala 816. O telefone é 3584-9016. Qualquer dúvida, a gente está lá, se a gente puder esclarecer. Obrigada, doutora. Então, qualquer dúvida, você pode estar ligando para esse telefone ou então mandando e-mail para a nossa produção, que vai estar aparecendo no seu vídeo, que a gente responde para você, procura um profissional e responde direitinho aí para você. Conheça o melhor da moda feminina na Glick Store. São confecções, acessórios e itens para combinar com o seu estilo. Aproveite e renove o seu guarda-roupa. Moda feminina é na Glick Store. Não existe peça mais delicada e feminina no closet de uma mulher que o vestido. Cai bem em diversas ocasiões. Curtos, medianos ou longos, é uma peça que nunca sai da moda. E a Vitória Fernandes possui os mais variados modelos, garantindo um visual charmoso e elegante. Este vestido que eu estou usando é um vestido balonê, drapeado, especialmente para você que é convidada para um aniversário de 15 anos, para uma festa de casamento. Este sapato que eu estou usando é um sapato com design italiano, feito de pele de carneiro, com esses cristais de Swarovski. Então venha visitar aqui na Vitória Fernandes. Temos vários modelos, você precisa conferir os modelos desses sapatos e dos lindos vestidos que eu vou mostrar para você agora.
Se você foi convidada para um casamento no fim de tarde e não sabe o que vestir, tá na dúvida, eu tenho uma sugestão para você. Aqui na Vitória Fernandes você encontra este lindo vestido feito de cetim de seda, próprio para essa ocasião. Veja só o detalhe desse vestido. Este vestido longo, com tecido super leve, cetim de seda, super elegante para um casamento no fim de tarde. Para você que é uma mulher mais ousada e quer abusar dos decotes, nós temos aqui essa opção. Esse lindo vestido feito de seda drapeado, com esse detalhe lindíssimo, de gripi com bordado. Veja só o detalhe desse vestido. E o melhor de tudo é que aqui na Vitória Fernandes você não encontra só vestidos, mas sapatos, bolsas e acessórios, como este brinco que eu estou usando, que é um brinco feito com pedras de zircone, que dispensa o uso de colar. Dá uma olhada nessas imagens. Tudo isso você encontra aqui na Vitória Fernandes, da Avenida de Djalma Batista, em frente ao Plaza. Muito fácil o endereço, você não pode perder, você precisa conferir todas as novidades que a Vitória Fernandes oferece para você. Criar, inovar, planejar. Qual a função do arquiteto? Projetar. Deixar tudo mais interessante. Profissionais criativos ligando você ao seu espaço. A MSA convida você. Venha transformar o projeto dos seus sonhos em realidade. Visite Manaus Arquitetos, Rua Portugal 345, Japim. Chegamos ao final do nosso programa e eu queria agradecer a você que está assistindo aí. Espero que você tenha gostado, viu a entrevista com a doutora Ilka, viu um pouco da história do Novo Som também. Você que sente saudade aí dessas músicas do Novo Som, você pode curtir um pouquinho aqui com a gente e conhecer um pouco mais da história dessa banda que fez bastante sucesso desde 88. Isso mesmo, e não esqueça de acessar o site www.amazonvideo.com.br. Fica ligado aí, todas as nossas novidades vão estar no site, vão estar no Facebook da M Produções. E outra coisa, dá uma ligadinha, escreve pra gente que a gente vai responder com certeza. Até mais! Tchau pra você, até o próximo sábado.